Olá, meus amores, passando aqui com mais um vídeo da série para vocês aprenderem um pouquinho mais de como funciona a nossa mente, né? Como funciona o nosso cérebro, para que a gente possa, né, criar cada vez mais alinhado, né, com esse serzinho que nós somos, divinos, deusinho, deusinha. Então, estou trazendo aqui hoje um desenho do cérebro para que vocês entendam essa potência e essa máquina, e para que a gente possa usar isso a nosso favor, né? Então, eu sempre falo que conhecimento liberta e conhecimento é poder. Agora, quando a gente usa o conhecimento, então se torna a sabedoria. E aí nós viramos os alquimistas da nossa vida, né? Começamos a fazer mágicas, a transmutar todas as coisas, então. Então vamos lá, meus amores. Aqui é um desenho do cérebro, né? Então, nosso cérebro, ele é dividido em algumas partes. Então, aqui é a parte do neocórtex, né? É a parte da razão, é a parte que fala pra você fazer atividade física, comer saudável, sair daquele relacionamento que não tá bom, sair daquele trabalho que já não vale mais a pena, né? Então, o teu neocórtex vai falando isso pra você. E aí nós temos a parte emocional ou a parte límbica, que é onde guarda as emoções, né? Estão ali as nossas emoções, as nossas lembranças, né? Então essa é a parte emocional e límbica. E aí aonde eu quero focar um pouco mais hoje é aqui na terceira parte, que é a parte reptiliana. É uma parte no cérebro, uma parte mais primitiva. Então, o nosso cérebro, ele foi evoluindo. Só que a primeira parte, a parte primitiva, que é a parte reptiliana, ela existe até hoje. E ela tem uma função, obviamente. Só que a gente precisa entender esse funcionamento, porque quando a gente não sabe como funciona, a gente fica como um carro desgovernado, sabe? Um carro sem freio. E aí as nossas ações, os nossos comportamentos, eles são muito de forma inconsciente. E a gente acaba não tendo controle da própria vida. A gente acaba querendo fazer as coisas e não conseguindo. E aí a gente usa a lei da atração, a gente fica fazendo pensamentos, fazendo afirmações, só que é muito mais do que isso, né? E aí eu venho trazendo nessa série para vocês. Então, a parte aqui reptiliana, ela é um instinto de sobrevivência, tá? Então é como se fosse um réptil, é uma coisa primitiva, que é um instinto de sobrevivência. E aí o que acontece? Eu gravei, né, ontem um pouco da nossa primeira infância, como que funciona. Então vou deixar o card aqui porque é uma série, é super importante então que você assista todos os capítulos, né, todos os episódios, senão você não vai juntando as peças do quebra-cabeça e não vai tendo a compreensão de tudo que eu tô trazendo aqui. E aí o conhecimento vai ficar, né, por partes, por etapas. Então é bem importante que você veja a série completa. Eu tava querendo gravar a série todos os dias, mas aí, como tem vídeos às vezes que ficam mais longos, eu achei melhor fazer a série não todos os dias. Porque, por exemplo, teve um vídeo, né, que ele ficou 2 horas, e às vezes a pessoa, ela tem uma vida com muitas tarefas e afazeres, e ela não consegue todos os dias assistir vídeos longos. Então, eu achei melhor fazer menos vídeos, né, ao invés de fazer todos os dias a série, fazer de 2 ou 3 vezes na semana. Comecei, né, então ontem, então vou ver como flui melhor na minha agenda, se farei 2 ou 3 vezes na semana. Vai depender do tamanho, né, do tempo do vídeo, do número de horas do vídeo. Então, como o primeiro vídeo já foram 2 horas, eu acho que assistir todos os dias 2 horas, nem todo mundo consegue. Eu super consigo, mas essa é a minha área, né? Então, eu estudo muito, faz parte do meu trabalho estudar. Então, eu tenho consciência que tem pessoas que talvez não consigam. Então, é isso. Eu vou deixar o card, né, do outro vídeo, para que vocês vejam ele
e deem sequência na ordem, né? Então, super importante ver na ordem. E aí eu vou depois criar uma playlist e vou colocar toda a série ali para você acompanhando e entendendo, porque muitas das vezes você usa a lei da atração, ela não tá funcionando para você, porque você não tem o conhecimento desse funcionamento todo, né, da vida, do seu cérebro e tudo mais, entendeu, meus amores? Então, tive que dar uma pausa aqui, meus amores, para fechar, porque tava muito barulho. Então, vamos continuar aqui. E aí, o que acontece? Essa parte, então, ela tem uma função. Por exemplo, quando nós lá, né, os nossos ancestrais, na pré-história, né, nós precisávamos, né, de um cérebro que ele funcionasse a nosso favor, senão nós poderíamos, a espécie não sobreviver, né, porque existiam animais na floresta, né, que poderiam acabar com a espécie humana. Então, você imagina, né, você lá na floresta, vivendo lá na época dos nossos primórdios, e aparece uma onça, né, aparece um leão, aparece um urso polar. Então, como é que você vai se defender, né, um ser humano, assim, é muito difícil, é muito desafiador. Então, o nosso cérebro foi feito, né, pelo nosso Criador de uma forma que nos ajudasse a defesa, né, a proteção da nossa espécie. Então, aqui, meus amores, essa parte reptiliana, quando nós vivemos alguma coisa que é desafiadora, né, que nos dá medo, né? Então, o medo não é assim, eu tô com medo porque tem uma onça, eu tô com medo porque tem um urso, eu tô com medo porque tem um tigre, né? Um leão. Ou tô com medo, não tem essa diferença. Medo, é um sentimento que você tá sentindo. Então, é indiferente de você ter medo de perder o emprego, medo de uma traição, medo da rejeição, medo do abandono, qualquer medo, entende? Simplesmente o sentimento medo faz essa parte funcionar, entendeu? E é por isso que hoje nós temos muitas pessoas com crise de ansiedade e que depois isso, né, ao longo do tempo, quando você vai tendo crise de ansiedade, se você não usar técnicas, se você não fizer algo para sair desse lugar, então como tudo é na mente, a gente precisa olhar e cuidar disso, porque senão nada muda. Né? Então não é o remédio que vai resolver. O remédio ele é um paliativo, ele pode amenizar os sintomas, mas se você não for na causa, você nunca vai curar nenhum problema. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa ir na causa dos problemas, senão a gente vai viver nesse ciclo e as coisas se repetindo. Então é simplesmente o teu corpo, nessa sabedoria inata, né, falando, olha pra mim, olha aqui, tem uma coisa que não tá legal. Aí teu eu superior também, né, falando com você, tentando falar com você, e você não consegue ouvir, porque não silencia, porque não tem, enfim, nenhuma técnica, nada a teu favor, né, vive num piloto automático. Então, o nosso corpo, ele tem a sabedoria, né, de se autorregularizar e organizar tudo, o sistema, né? Nós somos uma máquina perfeita, né? O Criador fez a gente de forma perfeita. Só que quando a gente está vivendo, então, para vocês verem como é sábio, a gente não foi feito para viver com medo. Então, o medo, ele é um sentimento, falei bastante no outro capítulo da série sobre o medo, e é legal que vocês vejam, né? Falei sobre vários sentimentos. Então, assim, você pode sim sentir medo, é óbvio, faz parte, é uma emoção, mas você não pode ficar no medo nem se identificar com o medo, porque quando você fica no medo, você está liberando no seu corpo, né, uma carga bioquímica que ela vai, ao longo do tempo, ela vai intoxicar o seu corpo, né? Então, nós não fomos feitos para viver com medo, como se todo dia tivesse um animal nos atacando, a gente estivesse correndo risco, a nossa espécie fosse acabar. Nós fomos feitos para ter isso como uma proteção. Então, tipo assim, eu chego numa varanda, então eu sei que eu não posso pular ali, porque senão eu vou morrer. Então, o medo, ele tem um efeito de proteção. Se eu vejo um animal, eu vou recuar, ou vou correr, né? Ou
vou ter que lutar para sobreviver. Enfim, meus amores, é um mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa da nossa espécie não é para ser uma emoção que a gente viva sentindo, mas muitas pessoas vivem sentindo, porque vivem em situações em suas vidas que elas ficam no medo, e aí o corpo vai sendo intoxicado e aí gera a ansiedade, né? E aí depois vem a síndrome do pânico. Por quê? Porque aqui no neocórtex, então, tem uma parte que se chama amígdala, e é uma parte no cérebro, então é amígdala cerebral. E o que acontece com essa amígdala? Ela é como se fosse assim, vamos dar um exemplo para vocês entenderem, tá? A função dela é como uma campainha. Quando você vê algum perigo, né? E aí você vai sentir o quê? Medo, e aí ela dispara como uma campainha, ela aciona, né? E aí avisando para o seu corpo que tem um perigo de sobrevivência, né? Essa parte é instinto de sobrevivência. Então a amígdala, ela aciona e envia para o seu corpo esse sinal. E aí o seu corpo começa então a liberar sangue, mais sangue, né? Para os braços e para as pernas. Para quê? Para você fugir ou para você lutar. Então, o seu corpo todo se prepara para isso. Sentir medo, vou me preparar para lutar ou para fugir. Por quê? Porque você precisa sobreviver. Só que o teu cérebro é isso, é sobreviver a algo que pode te matar. Só que às vezes você sente isso no seu trabalho. Você sente isso por um chefe, você sente isso no seu relacionamento, né? Seja amoroso, familiar, de amigos, né? Você sente isso por N motivos. Então, assim, como é que fica, né? Entende, meus amores? Então, assim, é tão legal a gente aprender isso, porque aí o cérebro reptiliano, ele vai funcionar sempre dessa forma. Então, sentir medo, a amígdala cerebral dispara, ela envia sinais para o teu corpo libera mais sangue para os braços e para as pernas para você lutar ou fugir. Só que a gente pode lutar lá no trabalho, a gente pode fugir, ou nas relações que a gente vive, que às vezes são relações abusivas, que são relações tóxicas, né? A gente não pode lutar nem fugir. E o que acontece na maioria das vezes? O corpo paralisa, porque ele tá cheio de toxina nas tuas células, porque tá liberando muitos hormônios do estresse para que você se prepare para esse momento de sobrevivência, de lutar ou de fugir, só que você não faz nenhum dos dois. Você o quê? Fica guardando aquilo no seu corpo. E aí você paralisa, porque você tá com excesso ali no teu corpo, né? Dessa química, sabe? Essa coisa que é bioquímica, porque é dentro. Então você fica paralisado e aí você não consegue ter ações, não consegue ter atitudes, você não consegue fazer as coisas e aí você continua vibrando no medo e você tem ansiedade porque o seu corpo está se preparando para lutar ou para fugir, você não está fazendo nenhum dos dois e você está liberando isso sempre, às vezes todos os dias ou várias vezes na semana ou até várias vezes no dia, né? Dependendo do que você está vivendo. E aí que você está criando o que? Gera ansiedade, né? Teu corpo, você começa a ficar ansioso porque tá gerando toda essa bioquímica. Então o seu corpo entende que ele precisa fazer algo, ele precisa fugir dali, ele precisa lutar para sobreviver e não tá acontecendo nada disso, aí gera uma ansiedade danada. E aí ao longo, né, do tempo gera a crise de pânico, que parece que a pessoa vai morrer, então o coração ele dispara, a respiração parece que falta, sabe, falta ar, dá um desespero, parece que você vai morrer, literalmente assim, sabe, uma sensação muito ruim. Eu inclusive já senti, né, quando eu tava trabalhando muito, e aí eu trabalhava de domingo a domingo, antes num outro trabalho que eu não gostava, mas que eu precisava trabalhar, porque eu tinha contas para pagar, e tinha os filhos e toda aquela coisa, e aí eu trabalhava demais, sabe, e começou a me gerar muita ansiedade, porque o meu corpo, ele ficava todo o tempo inteiro em estado de alerta. Então isso também pode trazer esses sintomas.
Então eu ficava ali, né? Então se chegasse um pedido pelo telefone e qualquer barulho que o meu telefone fizesse, aquilo me gerava uma ansiedade. E como o meu corpo quase não descansava, eu trabalhava todos os dias por muitas horas, né? Então eu tinha um negócio então que era full time, assim, né? Manhã, tarde, noite. Eu parava às vezes 11 da noite, só que a gente parava de trabalhar às 11, depois tinha toda aquela parte de organizar e tudo mais. Então, às vezes começava 9, 8 da manhã, então eram muitas horas de domingo a domingo. E aí, o meu celular, quando à noite assim, ele começava a tocar, eu começava a me sentir muito ansiosa. Então, você entende? Meu corpo, ele estava desgastado, ele estava vivendo uma coisa abusiva também, né? Uma relação abusiva com o trabalho. E aí eu até gravei outro vídeo, né? Falando, né? O quanto a gente, às vezes, se abusa, né? Porque a gente vem de famílias, às vezes, que são abusivas e a gente acaba também sendo abusador, né, de nós mesmos. E aí eu vivia, então, comecei a sentir muita ansiedade, eu não conseguia, assim, relaxar. E aí um dia eu tive, né, esses sintomas da crise de pânico, então meu coração acelerado, batendo muito forte, parecia que não conseguia respirar, uma sensação horrorosa, assim, parecia que eu ia morrer. E não tem muito o que possa ser feito nessa hora, né? E aí eu aprendi algumas coisas assim bem legais. Uma delas é trazer para o consciente que você não vai morrer, né? Que aquilo ali é só uma crise de ansiedade que foi no topo. Então o teu corpo está gritando para você mudar a sua vida, que não dá mais para continuar assim, entendeu? E é claro que isso pode piorar, pode piorar. Você pode ir, né, somatizando mais e ter um outro problema, até um AVC, né, um infarto, enfim. Então o teu corpo ele já tá gritando, ele não tá nem dando mais sinais. E aí você precisa parar e olhar o que eu vou fazer para mudar a minha vida. Porque se você continuar nessa batida, nesse estilo de vida, as coisas vão piorar. Então o corpo ele sempre fala, né? As emoções, elas sempre são como um termômetro, elas estão sinalizando que não tá legal. E a gente precisa ouvir isso antes de chegar à doença. Então, a crise de ansiedade, ela já é, né, uma patologia, assim, já é. Porque a pessoa vive ali naquele é horrível, ela precisa tomar remédio e ela vive sentindo, então você entende que isso não resolve. Então às vezes a pessoa se preocupa demais, ela, né, tem muitas preocupações, ela não tem momento de lazer e a mente dela fica pensando o tempo inteiro e ligada o tempo inteiro. Então assim, isso também, né, traz a crise de ansiedade. Por quê? Porque quando você está preocupado, você também está liberando a mesma coisa para o seu corpo. Se você está preocupado, você tem medo. Se você tem medo, você não confia 100%, né? No nosso Criador, no universo. Então, se você não confia 100%, né? Você não tem fé 100%, você tem medo, né? Porque se você tem fé, você não tem medo. E aí quando você fica pensando muito nos problemas, nas coisas, não sei o quê, tentando buscar soluções, né, sem parar para pensar que existe, né, toda uma espiritualidade, existe todo um campo, né, que olha por nós, que intervém quando nós permitimos, quando nós pedimos, né, nós também precisamos pedir ajuda e nós começamos também a fazer a nossa parte, né? Porque a espiritualidade não vai te pegar, vai te carregar no colo, né? O Criador, existe o livre-arbítrio, então você pode receber inspirações, pode ser assim um vídeo, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma pessoa que fale algo pra você, né? E aí você tem que fazer a sua parte. Então você pede, você recebe ajuda. Então às vezes você tá pedindo ajuda e agora chegou esse vídeo pra você. Mas e aí, o que você vai saber fazer diante desse conhecimento, né? Então, não adianta só pedir ajuda. A ajuda vem de infinitas formas, infinitas possibilidades. Agora, você tem o livre-arbítrio para fazer algo, né? Fazer alguma mudança. E todo o universo vai respeitar essa lei do livre-arbítrio. Então, cabe você tomar decisões. E aí, nesse momento, eu parei, então, como eu tava assim, eu parei de trabalhar à noite, fiquei trabalhando só durante o dia, porque eu percebi que eu não tinha qualidade de vida, eu não tava fazendo nada pra mim, eu tava ficando doente, sabe? E eu não podia mais fazer isso comigo, né? Estava sendo um abuso com o meu ser infinito.
E eu também não tinha essa consciência que eu tenho hoje, né? E quanto mais eu aprendo, mais consciência eu vou tendo. Também estou no meu processo, né, de autoconhecimento, de transformações, de autodesenvolvimento, de expansão do meu ser. E é óbvio que eu estou muito mais à frente do que estive, e cada vez mais eu vou exercitando um conhecimento, e cada vez mais eu vou ficando com essa sabedoria. Então eu sempre trago isso para vocês, né? Conhecimento, se não é exercitado, não é transformado em nada, vira lixo. Então a sabedoria é pegar um conhecimento e pôr em prática na sua vida. Aí sim você se torna um sábio, aí sim você se torna um alquimista, aí sim você faz transmutações e você faz, né, mágica na sua vida. Então, meus amores, é assim que funciona essa parte do cérebro, né, que fala, vai lá e faz. Aí fica aqui o teu emocional, a parte límbica, a parte das emoções. Depois, se vocês quiserem que eu explique mais sobre essa parte, também posso trazer. Escreve aí embaixo, deixa seu comentário, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, escreve, ativa o sininho, deixa o seu like, para o YouTube perceber que os conteúdos são de muito valor e eu faço isso com muito carinho, com muito amor, para trazer muita ajuda para vocês, assim como esses conhecimentos trouxeram muita ajuda para mim, né? Então, conhecimento é poder, conhecimento liberta. E aí, amores, reptiliano, né? Então, é essa parte que é a parte do instinto de sobrevivência, né? Expliquei aí para vocês. Aqui tem a parte da amígdala, ela dispara, né? Então, que tipo de vida você está tendo? Um tipo de vida de paz, de serenidade, em busca de um equilíbrio, de uma qualidade de vida maior. Você está tendo um estilo de vida no qual você tem que ficar liberando para o seu corpo luta e fuga o tempo inteiro, e principalmente você não está fazendo nenhum dos dois, e aí você está completamente paralisado, né? Está com o seu corpo todo já tomado por essa bioquímica e já está com crise de ansiedade, inclusive crise de pânico. Então, qual lugar desse você está? E aí é hora de você fazer uma escolha, né? Então você tem o livre-arbítrio, agora depende de você fazer a escolha para que você possa começar a caminhar por um lugar, né, que é seu, né, que é filho do Criador, né? Então, ocupar esse lugar de Deusinho, de Deusinha, ter mais fé, ter mais confiança na vida, no universo, na espiritualidade, né? Parar de acionar tanto assim essa amígdala, né? Como se você estivesse vivendo uma vida de morte, sabe? E muitas das vezes nós também somos viciados nessa química, né? Porque na maioria das vezes as pessoas vivem isso a vida inteira, né? Então às vezes é uma infância que ela vive assim, sempre sendo muito abusado emocionalmente, né? Às vezes fisicamente, e às vezes isso também já vem até o próprio bebê na barriga da mãe, sente todas as emoções da mãe. Então eu gosto muito da hipnose, né? Eu pratico muito auto-hipnose, eu volto muito lá nos momentos para entender onde aconteceu certas coisas, para resgatar, né, aquela memória que tá, né, aqui, a parte emocional no meu cérebro, e que às vezes tá no inconsciente, como eu expliquei no vídeo de ontem, né? E tá aí no card para vocês verem. Então, é super importante, né, a gente acessar e entender aonde começou, né, a primeira vez que eu tive esse sentimento de muito medo, de muito pavor, sabe? E que ele vem se repetindo na minha vida. Então, meus amores, isso pode ser muito mais profundo do que vocês imaginam, né? Pode ser uma coisa que você viveu lá, às vezes você viu um acidente, né? Às vezes você sofreu um acidente, enfim, eu não sei qual é a sua história, né? E cada um é que vai saber. Então, nessa série, né, a gente vai trazendo consciência para as coisas que estão inconscientes, para que o teu inconsciente não governe mais a tua vida, para que você possa, então, começar sabe, a ter clareza e ter consciência para você fazer novas escolhas e fazer mudança na sua vida, para que você possa, então, cada vez mais limpar o seu campo eletromagnético, para que você possa emanar cada vez mais
né, coisas boas. Então, quando a gente está curado, a gente emana coisas boas naturalmente. Agora, quando a gente está cheio de feridas, cheio de traumas e dramas, a gente está emanando isso e criando mais disso, né? Então, se eu estou vibrando também na ansiedade, né? Se todos os dias eu sinto medo, se todos os dias eu sinto, né, crises de pânico várias vezes, eu estou emanando isso e aí eu recebo mais disso, né? Porque o universo, a linguagem do universo é vibração, tudo é vibração. Então, o que eu estou vibrando, o universo entende que eu gosto daquilo, o universo só diz sim, e aí você recebe mais disso. Então, talvez você não entenda porque que os ciclos se repetem na tua vida, né? É porque você está emanando isso. Então, é super importante você começar a fazer novas escolhas para a tua vida, sabe? É você parar de se abusar e falar: aqui não mais, aqui não mais. Eu sou um ser que tem valor, eu sou um ser, sabe, filho do Criador, eu sou um ser especial e agora eu vou ser a primeira pessoa a me respeitar. E não vou permitir mais os abusos e não vou ser mais o meu próprio abusador, né, meus amores? Então, cocriar uma vida nesse lugar, né, que a gente possa cocriar, a gente precisa passar por esse processo, porque é lei de vibração. Você vibra e você cria mais disso, né? Então, ontem eu falei um pouquinho sobre crenças de merecimento, crença de capacidade, crença de identidade, também vou aprofundar um pouco mais nisso. E hoje eu queria explicar essa parte aqui do cérebro, como que funciona, como que tá tudo interligado, né? Então, ontem eu falei da parte inconsciente, da parte consciente, e aí hoje eu tô trazendo essa parte, né, reptiliana, que é instinto de sobrevivência, que é super importante que a gente entenda esse funcionamento, porque dependendo das tuas emoções, você está criando muita ansiedade na tua vida e você vai adoecer e você fica nesse looping. Então, você fica nesse lugar, né, muito ruim de estar e de muitos medos e de muita incerteza e de muita insegurança, e você só cria mais disso e pânico, e realmente é um lugar muito duro para se viver, né? Então, eu acredito que nós, como seres infinitos que somos, né, filhos do Criador, não precisamos viver isso. E o conhecimento, então, está vindo aqui para trazer clareza para você, para te libertar da sua mente, para te libertar desse lugar que você talvez tenha vivido uma vida inteira por falta de conhecimento. Mas agora o conhecimento está vindo aqui. E aí é isso, meus amores. Vamos ter ações, vamos fazer mudanças na nossa vida, vamos fazer melhores escolhas para cada vez mais a gente estar, né, com os nossos fótons super ali, né, vibrando nessa luz que nós somos, nessa energia que nós somos, né, criadoras da nossa realidade. Então, se vocês ficaram com dúvida, escreve aí que eu respondo para vocês. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, meus amores.